bendito Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, nos colocamos em Tua presença neste momento, Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia que o Senhor nos deste, meu Pai. Senhor amado, agora nós queremos, Senhor, pedir, Senhor, a Tua sabedoria, queremos Te pedir, Senhor Jesus, o Teu conhecimento, para que nós possamos, meu Pai, crescer em sabedoria e em conhecimento da Tua palavra. Senhor, abre os nossos corações, abre os nossos entendimentos, Senhor, para que possamos aprender a Tua palavra. Senhor, também, meu Deus, ao professor que irá ministrar a aula de hoje, também que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente. Senhor Jesus querido, nós te pedimos e com fé te agradecemos. Amém. Quero convidar já o nosso professor de hoje, nosso amado irmão Diácono Mardônio, para estar ministrando a segunda lição da sala de adultos da Escola Bíblica Dominical. Quero fazer um convite a você, compartilhe com seus amigos aí do Instagram, para que eles possam também estar acompanhando esta aula, esta lição da Escola Bíblica Dominical. Vou convidar aqui o nosso amado irmão Diácono Mardônio. Amém, glória a Deus. Agora sim, né? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Motivo de alegria estarmos aqui para celebrarmos, né, mais uma lição aí da Escola Bíblica Dominical. Neste momento, a nossa congregação continua estudando a revista com o tema Igreja Eleita, né? E estamos aí na segunda aula que vamos ministrar hoje com o tema A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Tá bom? Então, teremos aí em torno de 45 minutos para aprendermos mais da palavra do Senhor, porque coisa maravilhosa, né? É aprendermos a palavra de Deus, é entendermos mais sobre as bênçãos do Senhor, é crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. E essa revista por toda, né, está estudando a carta de Paulo aos Efésios, tá bom? Então, hoje vamos tratar aí desse início do capítulo 1, né, a partir mais ou menos do versículo 3, e como eu falei, o tema da lição 2 é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo nos diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, né, que está em Efésios capítulo 1 e versículo 3, e a verdade prática fala que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Como toda a lição, né, se baseia nos versículos bíblicos da leitura bíblica de Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 e do versículo 9 ao 14, eu queria rapidinho, né, ler esses versículos para que a gente possa entender mais, né, do que nós vamos tratar nesses 3 pequenos capítulos a respeito desse início aqui da carta de Paulo aos Efésios, baseado aí, né, no capítulo 1. A partir do versículo 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4 diz que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Tá bom? Nós lemos o versículo 3, o 4 e do 9 ao 14. Queridos, a introdução, nessa lição nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, Deus aprove executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. A humanidade caiu, como nós sabemos, com Adão e Eva, deixando o pecado entrar no mundo. Mas através de Jesus Cristo, a humanidade ela conseguiu alcançar o perdão diante de Deus. E esse sempre foi o plano de Deus, que foi reconciliar o ser humano, reconciliar o humano, reconciliar o homem com Deus. Por isso que na carta do apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para todos os pecadores. Capítulo 1 diz assim: a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou, ou seja, nos concedeu em Cristo o privilégio da salvação. Toda esse capítulo, irmãos, essa lição 2, ela vem tratar das bênçãos de Deus, da perfeição das bênçãos de Deus espirituais, concedidas ao homem através de Cristo Jesus. Deus, ele tem planos maravilhosos para a nossa vida, e mesmo um homem que passou pelo pecado, e mesmo um homem que foi destituído das bênçãos de Deus por ter deixado o pecado entrar no mundo, e a Bíblia diz que não havia um justo sequer, mas através do sangue de Jesus Cristo nós conseguimos alcançar o perdão de Deus. Através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que apesar de ser a graça de Deus, ou seja, apesar de ser um favor imerecido, não foi de graça. Nós sabemos que o preço foi alto e foi o sangue de Jesus derramado na cruz para nos restaurar, para nos renovar, para nos dar a chance de estar na presença de Deus, para nos dar a chance de alcançar o poder e a bondade de Deus, para que o mal não se apoderasse de nós. Então é através do sangue de Jesus que Deus nos concedeu o privilégio da salvação. Tópico 1 do capítulo 1 diz assim, no versículo 3, ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e as suas muitas bênçãos concedidas ao homem. Esse tópico 1 fala da doxologia. O que seria doxologia? Doxologia, ela vem do grego doxa, significa glória, e logia, palavra, ou seja, a manifestação do louvor, e a exaltação do Senhor através de palavra. Paulo inicia falando: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está querendo enfatizar e glorificar e exaltar o nome do Senhor através de palavras. Quando eu digo louvado seja Deus, glória seja dada ao meu Deus, Paulo enfatiza, dizendo que através da doxologia, ou seja, da exaltação e da glorificação a Deus, através de palavras, mostrando a gratidão, mostrando como ele era grato e como a igreja deveria ser grata pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pelas maravilhas de Deus na vida do homem, através de exaltações, através de glorificação, através da palavra do Senhor. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, ou seja, a triunidade, 3 em 1, que nós sabemos que existe o Deus Pai, o Deus Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, que é o Deus que nós adoramos e exaltamos. Como ele fala, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho.
Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, do versículo 3 ao 14, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, ou seja, através de Jesus Cristo, Deus ele nos concede bênçãos espirituais, ou seja, bênçãos que são celestiais, bênçãos que são vindas do alto, bênçãos que são vindas lá da glória. Quando no decorrer desses versículos, Paulo fala que Deus nos elegeu para sermos santos, isso é uma bênção espiritual, versículo 4. Nos predestinou para sermos seus filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Jesus Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Todas essas bênçãos, irmãos, são bênçãos espirituais que nós alcançamos através de Jesus Cristo. Quando Paulo, mais uma vez, ele inicia o capítulo 1 de Efésios, tratando, sendo grato a Deus, louvando a Deus com as suas palavras, porque ele fala quão misericordioso, quão maravilhoso, quão grandioso é o nosso Deus, que através do seu único Filho Jesus Cristo, como está em João 3:16, que ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É através desse Jesus, desse Filho de Deus, que nós alcançamos tais bênçãos espirituais concedidas por Deus. Nós não servimos a Cristo aguardando bênçãos materiais. Nós não servimos a Cristo aguardando algo, uma casa nova, um carro novo, um trabalho melhor. Tudo isso são lógico, também são bênçãos do Senhor, mas não são o nosso principal objetivo. O objetivo do crente, o objetivo do cristão é a salvação, é estar em Cristo para alcançar a salvação e todos os dias e todos os momentos aguardar a volta de Jesus Cristo para que possamos ir para o céu, morar com Ele. Enquanto estivermos aqui, com certeza, desfrutaremos das bênçãos do Senhor, desfrutaremos da sua graça e do seu amor. Porque a Bíblia, irmãos, quando ela trata da vida de um cristão, que ele tem fé e segue temente ao Senhor, ela não manda a gente correr atrás de bênçãos, mas as bênçãos chegarão até nós, porque nós temos fé e cremos no Deus que nós servirmos, e sabemos que o nosso alvo é Jesus Cristo, que o nosso alvo é estar na presença do Senhor, que o nosso alvo é a salvação. E tudo que eu alcanço, e tudo que eu almejo, e tudo que eu conquisto, chega até nós através da bondade e da graça de Deus. No subtópico 3 diz assim, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário, como nós acabamos de falar. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Eu queria ler mais algo bem interessante que eu achei aqui durante o estudo, durante as pesquisas. Deixa eu enfatizar aqui, que eu acho bem interessante para completar esse primeiro tópico que nós estamos tratando, justamente das bênçãos do Senhor, das misericórdias e da graça de Cristo sobre as nossas vidas. Um minuto. É importante que você estabeleça um mínimo de tempo para ouvir. Desculpa, só um minutinho. Devemos reconhecer já de início seu conhecimento a respeito de Jesus Cristo igual e ao mesmo tempo diferente ao de outros assuntos. Como líder espiritual do cristianismo, Jesus é o objeto do conhecimento e também da fé.
ele produz ainda dentro de nós, e mediante o Espírito Santo, conhecimentos espirituais. Os cristãos acreditam universalmente que Jesus continua vivo até hoje, séculos depois da sua vida e morte na terra, e que ele está na presença de Deus Pai no céu. Mas esta convicção certamente provém da fé salvífica, mediante a qual a pessoa encontra Jesus e é regenerada por meio do arrependimento e da fé, tornando-se assim nova criatura. O conhecimento de Jesus como Salvador leva, através da experiência, ao reconhecimento imediato da existência pessoal de Jesus no presente. Dessa maneira, o conhecimento de Jesus é diferente do conhecimento de outras figuras históricas. Irmãos, o que o autor ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer, irmãos, que quando nós passamos a conhecer a Jesus Cristo, é diferente de conhecer qualquer outra figura histórica, né? Conhecer Jesus é diferente de conhecer a história de um homem que fez grandes feitos. Conhecer Jesus é diferente da história, do modo de conhecer homens que marcaram a história pela sua bravura, homens que marcaram a história, né, por serem presidentes de um país, por liderarem uma guerra, né, por estarem na frente de grandes batalhas, por terem descoberto isso ou descoberto aquilo. Conhecer Jesus requer fé. Conhecer Jesus requer não só algo natural, algo material, mas conhecer Jesus também influencia a questão espiritual. Não adianta eu sempre digo que não adianta pregar a palavra de Deus se quem a escuta não tem fé de que aquilo tudo aconteceu, de que aquilo tudo foi verdade, de que aquilo tudo faz parte da nossa história, me faz ser quem é hoje. Conhecer Jesus, irmãos, é tão diferenciado, porque quando você acredita e tem fé que Jesus é o Filho de Deus, que veio na terra, que morreu, que padeceu e que ressuscitou ao terceiro dia, que hoje está no céu, à direita de Deus Pai, aguardando o grande dia para arrebatar a sua igreja, nós começamos a perceber que quando o homem conhece a Jesus Cristo, ele tem experiências diferentes. Quando o homem conhece a Jesus Cristo, ele passa a ter uma vida diferente, ele passa a pensar diferente, ele passa a ter convívios diferentes, ele passa, irmãos, a acreditar que a vida não é só isso que vemos, mas é também aquilo que não vemos. A Bíblia diz que o justo ele não vive por vista, né? Ele vive pela fé. Então é vivendo por fé que nós acreditamos e sabemos que o Senhor tem grandes propósitos na nossa vida e que o Senhor, ele sim, voltará para nos salvar, para nos levar para o céu, para onde moraremos eternamente com Ele lá na glória. Capítulo 2, irmãos, diz uma vida cristocêntrica neste mundo. A frase descobrindo-nos o mistério da sua verdade, né, do versículo 9 do capítulo 1 de Efésios, sinaliza a revelação da verdade que estava ocultas aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. A sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Jesus Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a sua preeminência, ou seja, né, o poder, a plenitude dos tempos. Paulo, irmãos, ele revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, ele revela que o plano divino é reunir em Cristo, ao redor de Cristo, em Cristo, né, e por Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para que isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terras estarão submissos à autoridade e soberania de Jesus Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração, irmãos, não tem conotação universalista, ou seja, não dá a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Ou seja, irmãos, o que Paulo quer dizer é que aqueles que estão em Cristo,
aqueles que perseveram em Cristo, aqueles que têm fé no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, e eu volto a enfatizar o sangue de Jesus, esses sim estarão um dia com Cristo. Como o autor falou, não conota dizer que todos serão salvos, não, mas aqueles que perseverarem até o fim, como diz Apocalipse, esses serão salvos. Não é fácil viver na presença de Deus, não é fácil você renunciar a si próprio, não é fácil você caminhar, né, segundo a vontade de Deus, rejeitando os seus próprios desejos, rejeitando a sua própria vontade, mas a Bíblia diz que esses que se renunciam, esses que escolhem estar na presença de Deus, eles sim alcançarão a grandiosa graça de Deus através da salvação, e um dia estarão com Ele lá nos céus. Ou seja, quando Cristo diz que aquele que quiser vir após mim, ele nos coloca uma escolha. Eu não sou obrigado a servir Jesus. Eu não sou obrigado a andar com Jesus. Eu não sou obrigado a fazer a vontade de Jesus. Eu não sou obrigado a atender as solicitações de Jesus, a viver espiritualmente, ouvindo a voz de Deus e buscando fazer a vontade de Deus. Interessante, irmãos, que Efésios, né, era uma cidade que tinha uma das 7 maravilhas do mundo, né, que era a deusa Diana, e o povo ia muito lá para adorá-la. Efésios ficava em um centro comercial bem estratégico na Ásia. Então, Efésios, irmãos, era um lugar muito frequentado, que tinha vários tipos de pessoas com pensamentos, com religiões diferentes, e os romanos, eles tinham muito a questão de que a bondade, o amor, a paz, a humildade, a empatia eram fraquezas. Pessoas que tinham empatia, pessoas que eram boas, pessoas que faziam bem, eram consideradas pessoas fracas, pessoas que não demonstravam força. E aí vem Jesus, irmãos, aqui também através de Paulo, né, convidar todos a serem bons. Seja bom, seja empático, seja simpático, seja humilde, ajude o próximo. Não deixe que as coisas deste mundo tragam ira sobre você, não deixem a ira crescer, não. Mas antes que a ira cresça, volte e retorne e fala: a minha fé está em Cristo, o meu amor está em Cristo, a minha vitória está em Cristo. Eu não preciso mentir, eu não preciso passar por cima dos outros, eu não preciso da inveja, eu não preciso invejar o bem que o meu próximo alcança, não. Mas é através de Cristo a minha principal vitória. O meu tesouro está nos céus. Então, irmãos, Cristo, Ele nos convida a ir na contramão do mundo, para alcançarmos misericórdia, para sermos exemplos. Quando Ele diz: aquele que quiser vir após mim, Ele nos coloca, como eu falei, uma escolha. Você quer? Quero. Você não quer? Não quero. Ok. Mas você quer? Quero. Então Ele diz: negue-se a si mesmo, que já é algo muito difícil. Tome a sua cruz e siga-me. Cristo nos convida, irmãos, a termos uma vida com Ele, inteiramente com Ele. Não perfeitos, mas santos. Santos como, irmãos? Em um caminho de santidade, para um dia alcançar um corpo glorificado em Cristo. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, você não é perfeito. Mas nós caminhamos em Cristo, em um caminho de santidade, buscando a cada dia sermos imitadores dEle, para um dia recebermos esse corpo perfeito e glorificado, para morarmos juntamente com Ele. Continuando aqui, irmãos, a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia. Ou seja, a própria Bíblia, irmãos, não é escrita em forma cronológica. Não é escrita do primeiro livro, ou seja, do livro mais velho ao livro mais recente. Não. A nossa Bíblia é escrita de forma lógica. Se Gênesis fala do princípio, então o livro de Gênesis está lá no início da Bíblia. Não quer dizer que ele foi o primeiro livro escrito. Se Apocalipse fala do fim dos tempos, ele está no final da Bíblia. Se é uma ordem lógica e não cronológica. Se Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, por quê? Porque Mateus ele faz uma ligação do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então, a Bíblia é escrita de forma cronológica, e de forma lógica, e não cronológica, e não exatamente de acordo com do mais velho para o mais novo. E é exatamente o que a palavra tempos está querendo dizer aqui, ó. A palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos,
que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo, ou seja, o momento certo, é no tempo de Deus, é no tempo determinado por Deus. O crente, irmãos, o cristão em toda a sua trajetória, ele não vive em ordem cronológica, ele deve viver em ordem, né, do tempo de Deus, no Kairos, ou seja, no tempo certo, no tempo determinado por Deus. O crente, ele deve planejar, mas quem executa é Deus. Eu e você esperamos no Senhor, eu e você confiamos no Senhor. Paulo, irmãos, mais e mais, ele exalta Cristo e se mostra grato pelo poder grandioso de Jesus Cristo na vida dele, pelo poder grandioso de Jesus Cristo na vida do povo de Éfeso. E ele diz, não espere as coisas no seu tempo, mas espere as coisas no tempo de Deus, no Kairos, né? Ou seja, espere as coisas no tempo certo, que elas se concretizarão. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são determinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus, e as bênçãos de Deus não são só para os judeus, mas para todo o cristão, todo aquele que acredita, que confia e que espera em Deus, ou seja, a igreja, aqueles que um dia levantaram a mão e decidiram servir a Cristo. Esses sim são os que alcançarão as bênçãos do Senhor. Paulo muda o pronome de nós, que é ele e os judeus, para também vós, ou seja, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos, judeus e gentios, ou seja, todos aqueles que não são judeus, são herdeiros da promessa. Ele ratifica, ou seja, ele enfatiza igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e concumina, ou seja, chega ao ápice, chega ao seu mais alto, né? Ou seja, na sua glória. Tudo, irmãos, que eu tenho, tudo que eu sou, tudo, irmãos, que eu vivo, é diante da misericórdia, da graça e das bênçãos de Deus, e não falo só de bênçãos materiais, mas principalmente de bênçãos espirituais, porque esse é o propósito grandioso de Deus, é nos regenerar, é nos restaurar, é nos mostrar o caminho eterno da salvação e nos fazer mais gratos pelo sacrifício de Jesus, tudo isso para o louvor da sua glória. Último capítulo, capítulo 3, né, o tempo passa bem rápido, né, e tudo isso devido a essa pandemia, estamos realizando essas aulas de forma online, né, e fica bem diferente não ter o aluno na frente, não ter os questionamentos, não terem as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, escreva, coloque nos comentários, mas é algo novo, né, que a gente vai se adaptando para que a palavra do Senhor não deixe de chegar até você, não deixe de chegar até mim, a gente não deixe de aprender mais e mais com o Senhor. O capítulo 3 tem como tema o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo, irmãos, ele desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Aquele que ouve a palavra de Deus, ou seja, o evangelho da salvação, e que por meio da fé, que é, ou seja, como coloca assim em Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem, ele se rende a Cristo e recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Ou seja, nos tempos antigos, o selo, irmãos, era colocado para determinar a questão de posse. Ou seja, eu tenho posse sobre aquele, ou eu tenho posse sobre aquilo, e era marcado por selos. Nos tempos bíblicos, como eu falei, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, ou seja, ao cristão, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca, como está em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Assim,
A terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, de purificar e de santificar o pecador, como está em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da triunidade, né, da trindade, ele tem um papel perfeito em nos regenerar. Ele tem um papel perfeito em agir como nosso consolador para nos preparar para estarmos um dia com Cristo. Quando Jesus Cristo veio à terra, pregou o evangelho, enxertou em nossos corações a sua palavra, deixou o seu povo, né, para servir e para adorar e para continuar pregando o evangelho até os confins da terra, e quando ele morreu e ressuscitou e foi aos céus, ele nos disse que deixaria o outro consolador, ou seja, deixaria o Espírito Santo conosco. E ele, irmãos, está na minha vida, na tua vida, todos os dias, testificando, nos convencendo da justiça, do pecado, do juízo, para que a gente não se afaste da sua promessa, para que a gente não esqueça da promessa de Deus, para que a gente não se afaste do Senhor, para que a gente continue sensíveis aos seus desejos, a sua vontade, renunciando à carne, renunciando aos desejos carnais, não se deixando ser influenciado pelo maligno e reconhecendo que somos servos falhos e pecadores, mas que todos os dias estamos buscando estar na sua presença para alcançar o seu grandioso poder. Ou seja, o termo grego para arrabon, né, ou seja, pode ser traduzido como depósito, penhor, né, o que falou lá no versículo 14, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica, né? Ou seja, tem origem hebraica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida aos que perseverarem até o fim, como enfatiza em Apocalipse. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecerem fiéis até o fim. Ou seja, irmãos, todo esse plano de Deus, todos os desejos de Deus, toda a sua soberana vontade, todo o seu glorioso poder, todo o desejo de Paulo em iniciar aqui o capítulo 1, exaltando e engrandecendo a Cristo, ele está querendo nos mostrar que devemos ser gratos todos os dias pela bondade, pela graça do Senhor, pelo seu sacrifício na cruz. E ele está também nos mostrando, irmãos, cada vez mais que um crente que define ter uma nova vida, que recebe o Espírito Santo por meio da fé, que tem uma vida regenerada por Deus, que ele é diferente, que ele está fortificado e fortalecido todos os dias, ainda, irmãos, que venham as chuvas, ainda que venham os rios, ainda que venham os ventos, mas por estarmos firmes em Jesus Cristo, que é a nossa rocha firme, nós a cada dia, irmãos, estamos mostrando para Deus que vamos continuar perseverando até o fim para alcançarmos a salvação. E isso não vem de nós, mas isso é dom de Deus, para que a gente não venha se gloriar, achando que são as nossas obras, achando que é a nossa bondade, achando, irmãos, que é as nossas práticas que nos conduzem à salvação. Não, isso é dom de Deus. Tudo que nós fazemos, a nossa vida transformada, é consequência de termos o Espírito Santo em nossa vida. Quantos por aí, irmãos, estão agora enfrentando uma depressão devido a essa pandemia, devido ao isolamento social, devido ter ficado em quarentena por estar doente, devido ter perdido um ente querido, né? Estão aí desesperados, devido ter perdido o emprego, devido ter se afastado da família, se afastado dos amigos, mas não sabem, ou muitas das vezes, irmãos, não acreditam que é o Espírito Santo quem está conosco. E que sem o Espírito Santo não há paz. Não importa se você está sozinho, não importa se está cercado por uma multidão, mas sem a presença do Espírito Santo não há verdadeira paz. Eu posso ter picos, eu posso ter momentos de alegria, mas a paz verdadeira, a alegria verdadeira, as bênçãos verdadeiras, só vem através do Senhor, só vem através de Jesus Cristo,
só está através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, se não for por meio da fé em Jesus, eu não alcanço a presença do Espírito Santo. Mas por meio de Jesus, com o Espírito Santo em minha vida, eu caminho todos os dias seguindo, servindo e sentindo a presença de Deus dentro de mim. Concluindo esta aula, porque o tempo já está se esgotando, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao nosso Deus eterno, ou seja, através da gratidão pelas suas bênçãos em nossa vida. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, irmãos, é essa a aula que nós trouxemos esta noite. São essas as palavras do apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo para as nossas vidas. Nós não venhamos a deixar de ser gratos. Nós não venhamos a perder a nossa fé, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, por mais que o mundo queira dizer que não é, mas nós sabemos que é a fé em Jesus, é a confiança em Jesus, que a morte de Jesus não foi em vão. É dessa forma que nós alcançamos a misericórdia de Deus e um dia, perseverando até o fim, alcançaremos sim a salvação e iremos morar com Cristo eternamente em glória. Amém? Eu agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade de estar dando essa aula, de estar aqui pela primeira vez. A gente fica meio nervoso, fica meio sem saber o que falar, o que não falar, o que fazer, o que não fazer, mas aos poucos a gente vai transmitindo, não porque conhecemos mais, porque sabemos mais, mas através das Escrituras Sagradas, através de homens divinamente inspirados pelo Espírito Santo, que nos ajudam a entender qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Eu já te convido a não perder a próxima aula, que é a lição 3, com um tema perfeito, que é a eleição e a predestinação, ou seja, dando continuidade aí a essas lições maravilhosas acerca da carta de Paulo aos Efésios. Então, para encerrar, eu queria convidar o diácono Felipe, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, para estar orando aqui, para estar encerrando este momento para a honra e para a glória de Deus. E o meu muito obrigado. Glórias a Deus, amém? Que aula maravilhosa, e a igreja que acompanhou da sua casa possa ter aprendido um pouco da palavra do Senhor ministrada aí pelo nosso amado irmão Marcão, amém? Quero informar os amados irmãos que próximo sábado também, no mesmo horário, nós estaremos aí ministrando a terceira aula da nossa Escola Bíblica Dominical aqui de Monte Líbano 1, da classe de adultos, amém? Nós estamos aí convidando aí o novo professor da terceira aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite. Nós iremos fazer a oração encerrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Quero orar junto com os amados irmãos. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, de aprendizado na tua casa, na tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do nosso professor, pela vida dos nossos alunos, Senhor, que acompanharam em suas casas, que aprenderam, que abriram o seu coração, meu Deus, para aprender da tua palavra, Senhor. Nutre em nós, Senhor, o desejo, a vontade, Senhor Jesus, de aprender, de sermos, meu Pai, aleluia, conhecedores da tua palavra, não só apenas conhecedores, mas também praticantes, meu Pai, da tua palavra, porque a tua palavra nos diz, Senhor Jesus querido, erreis porque não conheceis as Escrituras. Nós temos sede e vontade de ouvir a tua voz. Senhor amado, agora, Senhor Jesus, abençoa todos os amados irmãos que acompanharam, aqueles que não puderam, mas que irão acompanhar, Senhor Jesus querido, em breve e a partir do próximo sábado. Em nome de Jesus nós te pedimos com fé e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ficou sem som?